É desse jeito, você está ligado conosco. Isso. Esta é a nona e a penúltima aula desta matéria que definitivamente mexeu com a nossa cabeça e com o nosso coração. Que matéria é esta? É a matéria da Teologia do Obreiro, a nona aula da matéria Teologia do Obreiro. Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Repito, hoje é a nona aula, a penúltima. Próxima aula, nossa abençoada provinha. Estamos, graças a Deus, conseguindo colocar em ordem muita coisa. Já estaremos já fazendo uma boa liberação de várias notas para os irmãos já a partir da metade da próxima semana para outra semana, ou seja, até o final do mês de novembro, vocês vão receber aí um combo bem grande com várias notas já sendo por nós liberadas aos queridos irmãos. Vamos então à página de número 22. Desde já queremos também agradecer aos alunos que já fizeram o pagamento da sua mensalidade do mês de novembro. Se ainda você não fez o pagamento da sua mensalidade de novembro, lembre-se, até o dia 30 você tem essa oportunidade para fazê-lo, né? E lembrando que agora nós estamos com um pouquinho mais de compromissos financeiros, né? Não falo isso para constranger nenhum de vocês, mas estamos com um professor, o pastor Marconi Correia, que está na turma das segundas-feiras do bacharel, e agora estamos também com um grande compromisso de estar ajudando, não com um salário, mas com uma ajuda de custo a este professor que está ali todas as segundas-feiras ministrando. E no ano de 2022, se assim Deus nos permitir, nós vamos ter mais 2 professores para que tenhamos um pouco mais de oportunidade, porque aqui na Flórida já estou recebendo convites para nós abrirmos um núcleo em espanhol. Já estava no nosso coração, né? Temos um núcleo em espanhol, mas já temos contato de 3 pastores que desejam, assim, ardentemente, para começarmos em 2022 um núcleo em espanhol da Academia Bíblica Berea. E assim que estamos crendo que Deus vai nos ajudar, nos dar graça. Mas para isso eu preciso de mais 2 professores para que eu também possa me revezar com eles e também me ocupar de uma classe em espanhol. Mas Deus vai cuidar, tem cuidado e estará encaminhando todas as coisas. Página 22. Nós estamos estudando sobre as características do obreiro chamado por Deus. E estamos falando sobre as características de um líder cristão. Eu quero enfatizar bastante esta parte, né? Porque ultimamente estamos presenciando, até eu não gosto de usar muito essa expressão que eu vou usar agora, mas parece que nós estamos assistindo de camarote. Infelizmente, o pior momento da história da Igreja do Senhor na Terra, porque estamos vendo uma crise enorme dentro de muitas igrejas, e, sobretudo, crise de liderança, crise de identidade ministerial. Não estamos aqui referindo que o obreiro tem que ser uma pessoa perfeita, não se trata disto, mas o obreiro deveria ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada na palavra de Deus, uma pessoa que demonstrasse pelo menos um nível básico de maturidade, porque o obreiro, o que ele é refletido para a Igreja de Cristo. E essa Igreja de Cristo hoje está sofrendo muitas baixas e muitas problemáticas, em parte é devido às deficiências que os obreiros, estão hoje apresentando e demonstrando. Vamos entender aqui agora essa parte, estabilidade emocional. Você já viu um obreiro? Você já conheceu um obreiro, um líder com problemas de estabilidade emocional? Acredite, existe e muito. Vamos entender essa parte. A palavra emoção, página 22, o item que fala estabilidade emocional, vem do verbo mover e significa movimento para fora, sentido que impulsiona o homem a exteriorizar suas ações ou reações, a agir de determinada forma. Estabilidade emocional é a característica que um líder deve ter de permanecer sob controle, frio e calmo,
diante das situações mais adversas ou naquelas ocasiões em que tudo parece dar errado. O verdadeiro líder não deve ser movido por emoções. Sua meta é o alvo estabelecido e sua motivação é o desejo de ver a meta estabelecida concretizada. Um líder que se deixa conduzir pelas emoções torna-se inconsequente nas suas decisões, nas suas orientações e na sua forma de agir, porque tem a sua capacidade de raciocínio comprometida pelas emoções. Como podemos ver, essa característica está intimamente ligada à sociedade, à moderação, ao autodomínio, ao domínio próprio das emoções e, consequentemente, das decisões e dos atos. A estabilidade emocional, olha que interessante, é extremamente necessária e proveitosa ao líder, pois lhe confere uma conduta serena, manifestada através de reações firmes, mas pacíficas e bem pensadas. Um líder emocionalmente estável se destaca pela sua constância de ânimo e confiança em Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Deixa eu me afastar aqui para pegar minha garrafa de água, porque parece que meu filho costuma dizer uma coisa que é verdade, né? Pai, parece que a gente fica mais velho e fica mais sedento. E parece que comigo não é diferente, não. A gente fica um pouquinho mais velho e parece camelo, toda hora chupando água. Só um momentinho, deixa eu me aproximar aqui. Isso. Sem isso aqui fica até difícil ficar dando aula, porque eu ganhei essa garrafa aqui que parece uma mamadeira, entendeu? Então é prático, né? Em vez de entornar, então é só... Ok. Deixa eu fazer aqui uma perguntinha a vocês. Quantos de vocês, uma perguntinha de criança, mas eu desejaria a sinceridade de vocês. Quantos de vocês têm problemas? E problemas todos os dias? Alguém aqui tem problemas? Todos os dias, todos os dias. Não é uma vez por semana, não são 2 vezes por semana, não são uma vez por mês, nem de vez em quando. Mas quantos de vocês têm problemas? Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que bom, estamos no planeta Terra. Bem-vindos. Estamos no planeta Terra. Que coisa boa. Que coisa boa por quê? Porque somos humanos. Se eu conhecer um ser humano que não tenha problema um dia sequer na sua vida, tem algo errado. Não é ser humano. Está em outro lugar, está em outro sistema planetário, está no céu, está no purgatório, mas não está na Terra. Porque enquanto estivermos nesta vida e nesta Terra, teremos problemas. Agora, outra pergunta. Vocês vão entender até onde eu quero chegar. Até que ponto os problemas que nós temos conseguem afetar as nossas emoções? E até que ponto, com as nossas emoções afetadas, nós mantemos a nossa boa produtividade para servir a Deus? Vou repetir essa perguntinha. Até que ponto os nossos problemas afetam as nossas emoções? E até que ponto as nossas emoções se encontram afetadas a ponto de estar prejudicando ou afetando a nossa produtividade em servir a Deus? Quantos entenderam essa minha segunda perguntinha? Quantos? Essa pergunta ela é importante por quê? Porque existem hoje dezenas, e por que não dizer centenas de líderes que misturam as coisas, ou, pelo menos, não têm suficiente maturidade para ter estabilidade emocional. Alguém vai me dizer, pastor, ter estabilidade não é muito fácil, não. Eu sei. Não estou querendo dizer que eu sou aqui o super-homem da estabilidade emocional. Vai haver momentos, irmãos, eu não vou mentir para vocês, que eu balanço. Eu fico exatamente assim, ó. Tem momentos que, se eu não tiver o meu foco em Cristo, ó, e na Escritura, eu balanço feio. Você pensa que pastor Preste é uma tora de aço, uma tora de ferro que não se move para a esquerda e para a direita. Tem tantos problemas como qualquer ser humano,
e até, quem sabe, um pouquinho mais que o necessário. São muitos desafios, mas eu tenho aprendido, estou aprendendo e continuarei aprendendo, é que se Deus me deu um foco, e esse foco chama-se alvo, meta, e está ligado com o chamado que Deus me confiou. Se eu tenho convicção deste alvo na minha vida, se eu tenho convicção desta chamada, que é dele, não é minha, não é de homem, se eu tenho convicção do ministério que ele me confiou para realizar, então, irmãos, eu vou fazer das tripas coração, dentro ou fora das minhas capacidades humanas. E aquilo que eu não posso fazer, o que eu vou fazer? Eu vou clamar aquele a quem pode. E quem pode quando nós não podemos? Ele. Aí temos essa questão. Depender dele. É uma tarefa fácil depender de Deus? Seja sincero comigo. É fácil? Um pouquinho. É o que eu percebo hoje. É o maior desafio de um líder, de um cristão e de um líder. Tem líderes, preste atenção, isso eu não estou falando por mal, nem estou aqui recriminando. Tem líderes que eles têm aquela capa de orgulho. Eu sou pastor da igreja tal. Eu sou líder do ministério tal. Se eu demonstrar fraqueza diante do povo, o povo vai abalar e vai perder a credibilidade na minha pessoa. Percebam que alguns desses líderes estão mais preocupados em manterem bonita a sua imagem. Estão mais preocupados com estarem bem na foto, bonito na fita. Mas a questão não é essa. Um líder tem que partir de um princípio muito básico. Ele é um ser humano. Como ser humano, terá problemas. Com problemas, ele tem que saber como administrar estes problemas. A maior fraqueza que um ser humano pode ter é o orgulho. Por quê? Porque o orgulho ele cria uma capa falsa, uma máscara de maquiagem. O cara está quebrado por dentro, o camarada está arrebentado. Mas ele coloca aquela capa de orgulho. Somos os bons, somos os melhores. Não erramos e não falhamos. Também não estou querendo dizer que o líder tem que ir para o outro extremo. Ai, 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 ui, 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 irmãos, olhem por mim, o diabo está se levantando, está tendo um levante, está tudo errado, estão falando mal de mim, estão falando mal da igreja, estão falando mal do ministério. Entendam, a questão da estabilidade emocional ela é importante para o quê? Para equilibrar as circunstâncias que estão ao redor de nós, muitas das vezes nos puxando para onde? Para baixo. Quem aqui já passou por algum momento tão pesado, tão apertado, que você passou a ter aquela sensação naquela semana, agora eu vou arrebentar, agora eu vou descer, agora eu não vou sair dessa não. O negócio está tão apertado que agora eu vou quebrar e vou rachar o meio e não vai ter volta. Quem já passou por essa experiência? Irmãos, todos nós passamos essa experiência, talvez uma vez na vida, talvez duas, talvez constantes. E interessante que, olha que coisa estranha, aquelas pessoas a quem Deus permite passar quase que constantemente, algumas delas pensam, Deus está brincando comigo, Deus se esqueceu de mim, Deus está me fazendo o quê? De uma marionete? Não, não se trata disso. É por causa do chamado, é por causa do propósito, é por causa do projeto que Deus tem na vida deste ou desta, por ser algo tão grande, tão grande, tão grande, é normal, é natural que vão vir ventos de todos os lados para jogar camarada e tirar ele do foco. Daí, nessas horas, estabilidade. Deixa eu dar um rápido testemunho de 5 minutos. Há um pouco mais de 37 anos eu conheci um pastor no Brasil, não vou citar seu nome, hoje ele é muito conhecido. Esse pastor passou por um período dramático na vida dele. Ele se casou jovem, se casou com 19 anos de idade, já era pai aos 21, de 2 crianças. Chegou aos 25 anos, já ganhou mais 3 filhos, já tinha 5.
Antes dos 30 anos, já era pai de 7 filhos. Quando ele completou 32 anos, ele perdeu num acidente automobilístico 2 dos seus filhos. Com 36 anos, ele perdeu um filho, uma menina, com câncer na garganta. Aos 40 anos, ele fica viúvo. Aos 43 anos, ele perde mais 2 filhos. Estão fazendo a conta? Aos 47 anos de idade, ele perde os pais num acidente aéreo. Que isso, pastor? É uma tragédia atrás da outra? Uma atrás da outra. Resumindo, dos 7 filhos, ele ficou com 2 filhos. Viúvo, sem os pais. Para piorar a coisa, ele contrai câncer no estômago. E agora? O que Deus quer na vida deste homem? Qual é o plano que Deus tem na vida deste homem? Eu conheci ele durante 25, 26 anos direto da vida dele. Irmãos, eu nunca vi aquele homem com cara fechada, com cara amarrada. Eu nunca vi aquele homem reclamando da vida. Tive a triste oportunidade de estar no sepultamento da esposa, de 2 filhos e dos pais. E ele fez o funeral da esposa, dos 2 filhos e dos pais, numa serenidade, numa tranquilidade que você ficava assustado. Esse homem não tem emoções? Esse homem não tem sentimentos? Mas como? Mas acredite, eu já vi ele chorar muito na cozinha da casa dele, chorar com a criança. Mas depois ele se recompôs. Pastor, Deus me dê a graça necessária, porque é uma prova atrás da outra. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Isso que me deixou impressionado. O lema dele era sempre: a alegria do Senhor é a nossa força. Vou dizer o primeiro nome dele, André. Pastor André, de onde o senhor tira tanta força para aguentar tantas tragédias que têm se abatido sobre a sua vida? A alegria do Senhor é a minha força. Ele chegou em estado terminal de câncer. Estava pertinho de morrer. Isso há pouco tempo atrás, antes de eu vir para a América. Pastor, e agora? E agora? A alegria do Senhor continua sendo a minha força. Ele começou a rir. Você está rindo de quê? Se eu partir, eu vou partir para um lugar maravilhoso. Vou encontrar os meus filhos que eu perdi, a minha esposa, meus pais. Mas se Deus ainda tem projeto na minha vida, pastor, eu ainda acredito que Deus pode me curar desse câncer. Ele tinha menos de 40 dias de vida. Nos despedimos uma vez em São Paulo, antes de eu vir para a América. Eu dizia comigo, meu Deus, não vou voltar a ver mais o pastor André. 3 anos e meio, quase 4, estando eu aqui, recebo um telefonema surpresa. Quem é? Pastor André. Eu me assustei. Pastor, misericórdia! É o senhor mesmo? Pastor, eu não estou no céu, não, estou na terra. O que aconteceu? Pastor, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando os médicos me disseram, André, é amanhã que você vai partir. Coloquei a minha vida em ordem, me alegrei, falei com Jesus, eis-me aqui. E o que aconteceu? Jesus mandou um anjo na minha enfermaria e disse, André, apesar de tudo que tu passaste, ainda não é o teu momento. E diz ele, com a visão, o anjo colocou a mão no rosto dele e ele adormeceu profundamente. Quando ele acordou, havia uma junta de médicos examinando ao André. Para surpresa de todos, o André estava radicalmente curado do seu câncer terminal. Estão entendendo, irmãos? Deus, para alguns servos que passam por tantas provas, ele decide dar capacidade. E essa capacidade, ela está à nossa disposição, que é a graça. A minha graça te basta. Ou vocês pensam que nós somos super-homens e super-mulheres? Não. Na medida que a gente ganha comunhão com Deus, intimidade com Deus, a gente vai se apropriando
desta graça. E essa graça é tão maravilhosa que nós vamos vencer e superar situações que não passam pela cabeça. Seja sincero comigo. Uma pessoa normal, desprovida desta graça, será que ela aguentaria tudo que o pastor André passou ao longo da vida, com tantas e tantas e tantas perdas? Eu lhe dou a resposta. Mas ele aprendeu uma coisa que custa para mim e para você aprendermos. Dependência de Deus. Confiança. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, continua Deus. Se ele cura, é Deus. Se ele não cura, continua sendo Deus. Se ele dá, ele é Deus. Se ele tira, é Deus. Não altera nada. E o pastor André passou a entender isto na sua experiência de tantas perdas. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos hoje um tempo que uma teologia muito barata está sendo pregada. Deus vai te dar vitória. Deus te dá casa, green card. É maldita da teologia da prosperidade. O homem como centro das atenções. Mas aí vamos à vida de Jó. Jó passou por algo que nenhum de nós passamos e possivelmente não vamos viver. Foi difícil para Jó ter essa estabilidade emocional, muito, a ponto do próprio Jó ter amaldiçoado o seu dia de nascimento. Mas o que me chama a atenção na vida de Jó, que mesmo ele, desorientado, abatido, arrasado, quebrado, em momento nenhum ele pecou contra ao Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, porque Jó em tudo entendeu o seguinte: é necessário a estabilidade emocional. Mas entendam bem, nem todos têm essa facilidade. Tem os obreiros, os líderes, pavio curto, é o chamado estupim. Pum! Qualquer coisa estoura. Perde a paciência, corta a orelha, não é, do servo. Tem pessoas que falam demais e outras o contrário, que não agem, que não fazem nada. Os dois extremos são muito perigosos. Então, que Deus nos ajude a encontrarmos esta estabilidade emocional, que, repito, não se consegue assim, do dia para a noite. Mas o sofrimento, por estranho que pareça, ela nos dá uma grande base para nós aprendermos esta estabilidade emocional. Geralmente, quem sofre muito, aprende muito também a depender de Deus para ter as suas emoções equilibradas e estabilizadas. Senso de trabalho em equipe. Diz aqui na nossa apostila, um verdadeiro líder tem consciência de que faz parte de uma equipe e que os membros da sua equipe constituem um corpo. Ele sabe que existem interesses comuns do grupo que suplantam as prioridades pessoais. Sabe também que estas prioridades maiores do grupo só serão alcançadas se todos na equipe estiverem efetivamente envolvidos e dispostos a alcançar os objetivos do grupo. Esta visão, aliada ao seu comprometimento com os interesses maiores do grupo, o leva a apreciar o trabalho com os membros da equipe e a facilitar o entrosamento de sua equipe com outras. Nenhum de nós vivemos e devemos viver uma vida isolada. O exemplo é a igreja. A igreja foi criada para ser um corpo. Quantas orelhas nós temos, irmãos? Vamos lá. Vamos partir. O irmão Wellington não pensou duas vezes, tem duas. Já vi um aluno dizer que tem uma. Quantos olhos nós temos? 2. Quantas bocas nós temos? 1. E já é bastante, concorda comigo? Se tivéssemos 2 bocas, que problemão nós teríamos? Temos um nariz com 2 narinas. Temos 10 dedos. Temos um queixo, uma cabeça. Temos um conjunto de órgãos e membros do nosso corpo criados para dosarem as nossas necessidades. Cada membro do nosso corpo tem uma função. Certa feita eu perguntei a um aluno, qual é o dedo da sua mão que você menos gosta? Esse aqui. Não uso para nada, não tem função nenhuma para nada. Sério? Eu estava com uma tesoura daquela bem grandona,
de costureira bem afiada. Me permite, meu irmão? O quê? Aí eu aproximei a tesoura e, sinceramente, eu estava com a vontade de cortar aquele dedinho dele. Claro que ele ia me dar eu ia ter um problema na justiça, eu ia ser chamado de doido, mas eu simulei, não, vou fazer de tudo para que ele pense que eu vou cortar o dedinho dele. Irmão, qual é o dedinho que você menos gosta? Isso aqui, pastor. Me permite? Mas estava afiadinha. Aí eu comecei a apertar. Falei, Jesus, me ajuda para que eu não faça bobagem. Que se eu fizer bobagem, eu estou no sal. Eu comecei a apertar. Irmãos, eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo. Eu apertei de tal maneira que começou levemente a sangrar. O caboclo começa a gritar, pastor, o senhor está ficando doido da cabeça, esse dedinho é importante. Mas o irmão acabou de dizer que esse dedinho não tem nenhum valor. Não, eu menti, eu sou sem vergonha, eu menti. Tira essa tesoura daqui agora, por favor. Eu afastei. E cortou de leve. Calma, meu irmão, isso foi apenas um teste. Que maldito teste é esse? Eu levei a sério, pensei que eu ia ficar com a mão decepada. Calma, irmão, calma. Isso em sala de aula, no presencial, tinha mais de 50 alunos, e todo mundo, pastor, parece que ficou doido. Não, gente, eu não fiquei doido. Eu tentei ser o mais realista possível, para saber até que ponto o irmão fulano valorizava o dedinho dele. Aonde eu quero chegar? A Bíblia diz que todos os membros do corpo são valorizados, são importantes para o uso do corpo, e aí Paulo, quando usa essa ilustração, ele se refere ao corpo de Cristo, à igreja. Ou você pensa que aquele membro que não se destaca, não dá aquele glória, né? Tem aquele membro da igreja, né? Aquelas igrejas pentecostais, aleluia, glória a Deus. No Brasil, pelo menos, é assim. Aqui é difícil você ver aquela pessoa na igreja que se destaca pelos seus aleluias e glória a Deus, né? Eu me congreguei 6 anos numa igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Conhecemos um irmão chamado Dório. Ele era muito conhecido pelo aleluia dele. Pensa numa igreja de 600 pessoas, lá no meio do aleluia! Todo mundo já sabia, esse é o Dório. Esse é o Dório. Então ele era conhecido pelos aleluias e glórias a Deus. Tinha uma função no corpo? Tinha, de uma certa forma, tinha. Havia uma diaconisa chamada Amelina, essa mulher, pensa uma mulher pequenininha, parecia uma pigmeia, uma nanzinha. Se eu posso dizer que ela era uma pigmeia, uma anã, não sei. Mas era uma mulher com uma garra para limpar a igreja como nenhuma pessoa normal eu vi fazer. Ela lavava banheiro, lavava cozinha, lavava pátio, isso de uma igreja, e deixava impecável e fazia em alta velocidade. Mas eu nunca vi nem pastor da igreja, e eu estive ali 6 anos, eu nunca vi o pastor fazer um reconhecimento básico, público. Irmã Melina, obrigado pelos seus serviços. Ó. Os banheiros da igreja estão cheirosinhos, a cozinha limpinha, as salinhas das escolas bíblicas dominicais das crianças estão em ordem. Eu sempre considerei aquilo uma grande injustiça. Eu falei, Senhor, ela é parte da tua igreja. Ela dá uma contribuição que na maioria das pessoas não vem a irmã Melina se destacando. Vem o trabalho dela, mas só pelo fato que ela é uma servente que limpa, ninguém chega para ela e, ó, parabéns, irmã, bom trabalho. Irmãos, nós temos esse hábito estranho de valorizar só quem está em posição ou fazendo um trabalho que todo mundo está vendo. Irmãos, não é assim. Isso fala do senso de trabalho em equipe. Tem pessoas que se acham, não, é eu e sou eu. Não existe isso. Nenhum de nós somos chamados para trabalharmos sozinhos ou isolados. Me permite um exemplo, o irmão Wellington é diácono ali de uma igreja muito bonita que pertencemos há algum tempo. Ele trabalha num grupo chamado diaconal, diáconos. Imagina se o irmão Wellington e a esposa dele, irmã Núbia, diaconisa, trabalhassem sozinhos, isolados. Vocês pensam que o trabalho deles, eu tomo isso com muito respeito, se vingaria, ganharia produtividade à luz da Bíblia? Acredito que não. Embora eu reconheça que Deus deu um carinho, um dom especial ao irmão Wellington, sua esposa,
estão ali se esforçando para fazerem o melhor para o Senhor. Mas é interessante que, pelo pouquinho que eu conheço esse casal, eles estão trabalhando também para o benefício do corpo. Eles não estão ali pensando, eu, Wallington, ou eu, Núbia. Não. Estou errado, irmão Wallington? Eu creio que o irmão tem essa visão, né, pelo pouquinho que eu lhe conheci, de trabalhar para o benefício do corpo, para o crescimento do corpo, para o bem-estar do corpo. Digamos o Lucas, não convivi com o Lucas muito tempo, mas pelo pouquinho que eu conheço o Lucas, Deus chamou o Lucas para ser um avivalista, para ser um despertador de Cristo. Tá? O Lucas, quando eu olho para o Lucas, eu vejo um tremendo de um relógio no rostinho do Lucas, né? Com 4 alavancas, 4 despertadores diferentes, para os 4 temperamentos, né? Para despertar os melancólicos, os fleumáticos, os coléricos e sanguíneos. Né? Lucas tem um chamado específico de Deus, né? De ser avivalista, despertador, aquela pessoa que está ali empurrando, vai te converter, caboclo, vai colocar Eu sou tua vida. testemunha disso, hein. Como? Eu sou testemunha. E, Ele morou aqui na minha casa, congregamos juntos ali na igreja e que, ele era assim mesmo. graças a Deus. Então, irmãos, cada um foi chamado para cumprir uma função. Tem, sabe, alguém olha para o Lucas e está faltando 3 parafusos na cabeça do... Não, o Lucas tem até os parafusos melhores do que os meus. Pode acreditar. 3, pastor, 3 é pouco. Acho que 3 é pouco, falta mais algum. Não, eu discordo com o irmão. A questão é que o seu chamado ele não é compreendido, acredite. O seu chamado não é compreendido, porque Deus lhe chamou para cumprir uma parte muito importante dentro do corpo de Cristo. Irmã Jennifer, eu não a conheço assim no dia a dia, mas eu tenho certeza que Deus chamou a irmã Jennifer com um chamado, com uma função, com um propósito. Ah, pastor, quem sou eu? A Jennifer é um pouquinho tímida, um pouquinho na dela, é o jeitinho dela. Todos nós temos a nossa particularidade. Mas eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, irmã Jennifer, que ainda com a sua aparência de tímida, quietinha, na sua, bem reservada, eu tenho certeza que a irmã exerce uma influência aonde a irmã se encontra, começando aí na sua casa. Tá? Aí na sua casa a irmã é um farol, um enorme de um farol. Nos momentos de crise, nos momentos de escuridão, não estou aqui profetizando, não, estou falando com convicção. A irmã é esse farol. E a irmã também é o farol para pessoas que estão do lado de fora. E até mesmo na igreja onde a irmã estava ou tem ido, aonde está o meio evangélico, a irmã também é esse farol. Assim eu acredito que a Isadora, assim eu acredito a irmã Jaqueline, a irmã Núbia, acredito que cada um de vocês foram colocados, plantados aonde vocês estão, aonde estão se congregando, para serem elementos de influência. Para tal é necessário terem consciência do trabalho em equipe. Um obreiro que não sabe trabalhar em equipe, ele é muito egoísta, ele só está preocupado com o seu crescimento e com o seu progresso. O obreiro que aprende a trabalhar em equipe, primeiramente ele olha para o benefício do outro, a olhar, em primeiro lugar, o benefício de si próprio. É como casamento. Eu acredito que nem o Lucas, nem a irmã Jaqueline, nem a Isadora ainda passaram pela experiência do casamento. Mas o casamento ele funciona mais ou menos assim. Muita gente hoje está se casando para fazer a si próprio feliz. Ah, eu vou me casar, ó. Fiquei 50 anos solteirão, agora, ó, vou descontar o atrasado. Não é desse jeito, não. Você pensa que depois de 50 anos solteirinho, depois vai querer casar e descontar o atrasado? A coisa não é por aí, não. Muita gente se equivoca, se engana, pensando que casamento é só o ato sexual, a vida libidinosa, como muitos aí dizem. Casamento é mais do que isso. Casamento é uma parceria emocional, é uma parceria espiritual e uma parceria ministerial em se tratando de um cristão. Estão me acompanhando? Estão me entendendo? Um cristão, a priori, quando se casa, ele
à luz da Bíblia, estou falando à luz da Bíblia, não estou falando à luz dos nossos pensamentos humanos, à luz da Bíblia, ele deveria partir do seguinte princípio: eu vou me casar não para me fazer feliz, mas para fazer o cônjuge feliz. É assim que a Bíblia ensina. Quando eu leio o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, a gente aprende tudo isso. O casamento é para o outro fazer o outro feliz, e não a si próprio. Eu vejo hoje uma péssima orientação no meio dos jovens, nos encontros de solteiros e de noivos, onde não é ensinado esse princípio. Você que está querendo se casar, jovem, entenda o primeiro princípio. Você, em Cristo Jesus, vai se casar com alguém, com uma menina, um menino de Deus, mas parta desse princípio. Você vai se casar para fazer ele ou ela feliz, e não você próprio. Porque se você se casar pensando que você vai se fazer feliz, esquece. Você já vai começar o casamento com 3 pés esquerdos. Esse princípio ele é pouco ou nada ensinado no meio das igrejas por causa da mentalidade de alguns líderes que não conseguem enxergar a luz da Bíblia, que o casamento de um cristão é muito mais do que um ato sexual. É um ato emocional, é um ato espiritual e um ato ministerial. Bom relacionamento interpessoal. Outra característica de um obreiro, de um líder. Outra característica do líder é a capacidade de se relacionar bem com seus liderados, com seus pares e com outras lideranças. Todo líder verdadeiro se sente bem trabalhando ao lado de outros líderes ou com os membros da sua equipe. E não apenas isso, mas todo líder autêntico trabalha bem com a liderança intermediária entre ele e os líderes indicados por ele na sua equipe. O verdadeiro líder, muita atenção aqui, tem consciência de 3 fatos. Letra A, ele não é líder absoluto sobre todos. Ele não é a última Coca-Cola do deserto. Letra B, como o líder deve submissão e obediência à liderança que está acima dele. Letra C, deve ter respeito e cortesia aos líderes que estão abaixo do seu nível de liderança. Tem muita gente que bate com a mão no peito. Eu agora sou chefe. Fala bem, mas não é líder. Líder não é sinônimo de chefe. Líder trabalha para ser exemplo. O líder vai junto, chega junto. O chefe está sempre mandando. O chefe está sempre assim. Ó. Essa é a posição do chefe. A posição do líder é essa aqui. Ó. Tamo junto. Hoje ficou essa frase, né? Muito conhecida nas igrejas. Tamo junto. Tamo junto. Com todo respeito, irmãos, eu fico preocupado com essa frase. Tamo junto. E na hora da luta, do pranto, do choro, da Mas nem enfermidade? sempre é assim, pastor. Hã? Estamos juntos, mas nem sempre é assim. A hora que a coisa pega, é difícil. Na hora que a coisa pega, cadê o tamo junto? Aonde está o tamo junto? Exatamente. A gente que trabalha eu e a Nubia somos líderes do diácono da igreja ali. Teve acontecer um caso até engraçado. Um diácono não estava indo, não estava cumprindo a escala, não estava indo na igreja, e eu comecei com o pastor e retirei todos que não estavam cumprindo a escala, e outros que pediram para se afastar. Aí eu falei assim, eu vou tirar vocês do grupo, porque vocês não estão fazendo função e estão aqui, eu tenho que fazer escala, e querem me complicar na hora de fazer escala. Ok, mandei mensagem para todo mundo que eu ia fazer isso. E teve um certo diácono que ele fazia escala, ele falava, tô indo, e não ia, não aparecia no dia dele. Aí complicado, porque ou eu tinha que cobrir, ou pedir outro diácono para cobrir ele. Resumindo, tirei ele da escala, e o pastor ligou para ele, ele reclamou porque ele não estava na escala. Eu falei assim, mas pastor, eu já tinha conversado com o senhor, ele não está indo na igreja, ele não está na escala porque ele não está indo. E eu voltei a conversar com ele, você pode ir. A hora que você voltar a frequentar os cultos, todo dia tem trabalho na igreja, todo dia que você for lá, tem trabalho. Eu escalo você, a hora que você voltar de definitivo, está todos os cultos, eu coloco você na escala. Agora eu não vou colocar você na escala e você vai fazer o favor para mim de não vir e eu ter que ficar remanejando pessoas ou ter de cumprir a sua escala.
Complicado, irmão. É Olha, complicado. é muito complicado porque, veja bem, as pessoas são assim. Se elas não estão participando, elas se acham no direito de estarem só figurando. Figurando. No momento que você tomou uma posição clara e definida, vem cá, a coisa não é assim, não. Servir a Deus não é figurar. Servir a Deus é sim, sim, não, não. Pode, quer estar, amém. Mas o seu nome para estar lá e você não fazer nada, isso é querer aparecer. Tem muita gente, infelizmente, com todo o respeito, profundo respeito que eu tenho, a quem quer que Ô, seja, pastor, querem aparecer. pastor, o negócio do rapazinho, do varão ou da varoa, é aparecer na fotinho de final de ano, no corpo de cooperador e de diácono, com o Hum, uniformezinho, a gravatinha lá, assim, passar a mão no peitinho e falar, eu tava lá, a fotinho de final de ano. Sabe, Moata, aquela foto que tira sobretudo ali, na casa do Chico, a gravatinha dourada, a roupinha toda. Ele quer aparecer lá também. E da mesma forma aqui também na minha igreja. Tem um que só quer aparecer na fotinho de final de ano. isso é uma deficiência de formação ministerial. Entenda bem, quando eu falo deficiência, não estou dizendo que este obreiro deve ser de todo afastado, descartado ou inutilizado. Não. Quando falamos de deficiência, é porque o obreiro precisa ser corrigido. Agora, qual o problema hoje em dia? Será que os líderes, os pastores estão tendo a preocupação de fazerem encontros de reciclagem? Quando eu falo reciclagem, essa expressão na cabeça de alguns lembra papel reciclado. Ou seja, eu sou um traste, eu não valho nada, eu tenho que passar por reciclagem. Não, não se trata disso. Quando usamos a palavra reciclagem, para vocês verem que a mentalidade na interpretação da gramática, na cabeça de alguns, é tão pequenininha, e quando você usa palavras desse calado, reciclagem, ele já leva para o outro lado, já se ofende, já leva para o lado errado da coisa. Mas todos nós, irmãos, precisamos, necessitamos de passar por uma reciclagem. Ou vocês pensam que a gente nasce sabendo e passa a vida inteira sabendo todas as coisas? Não. Vai chegar um momento que, por exemplo, o Lucas vai ter que ter uma necessidade de reciclagem. Vai haver um momento que o irmão Wellington, com todas as suas funções, com toda a sua responsabilidade, com todo o seu compromisso, o Wellington vai dizer, bom, agora é o momento de eu me reciclar, de eu ser corrigido, retreinado, eu preciso passar agora por um treinamento mais rigoroso para eu saber agir nessas e nessas e nessas áreas. A mesma coisa acontece comigo, irmãos. Ou vocês pensam que eu sou o dono da experiência? Pelo contrário, são 48 anos como educador cristão e a cada momento, a cada vez que Deus me coloca num compromisso de estar ensinando, educando, orientando, dirigindo uma escola teológica, e agora como sendo com maior responsabilidade, né, como sendo o administrador principal, meu Deus, eu fico pensando, Jesus, tem misericórdia de mim. Não aprendi nada até agora. Não sou nada, não sou ninguém. Necessito aprender mais, necessito renovar não apenas os meus conhecimentos teóricos, mas, acima de tudo, eu preciso renovar a minha experiência, primeiro com Ele. E assim que eu renovo a minha experiência com Deus, eu vou, claro, ter condições de abraçar os muitos desafios que nos últimos meses, né, desde março, quando nós começamos a Academia Bíblica Beré, estamos aí tendo. Mas não me queixo. Eu só agradeço a Deus que cada dificuldade, em cada desafio, eu estou vendo Deus trabalhando, estou vendo Deus modelando a minha vida, estou vendo Deus também modelando várias vidas, né? Eu só dou honras e glórias a Ele. Então, todos nós precisamos de sermos corrigidos, renovados, fortalecidos, ensinados e orientados. Estamos de acordo com isso? Todos nós precisamos disto, inclusive os pastores. Quer ver uma coisa? Não existe hoje, no meio da língua portuguesa. É raro, eu não conheço. Entre os americanos eu conheço, entre algumas igrejas hispanas eu conheço. Um trabalho trimestral de ministrar sobre pastores. Eu não vejo isso na igreja brasileira na América.
mas eu já participei de 6 trabalhos antes da pandemia, que eu fiquei de boca aberta. Pastores sendo ministrados por outros pastores mais idosos, mais experientes, com mais tempo de ministério, com mais experiência com Deus. Eu fiquei maravilhado. Estive numa igreja americana em Concord, New Hampshire. Eu participei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Depois eu conheci uma igreja hispana em Springfield, Massachusetts. Vi algo bem parecido. Pensa em 553 pastores sendo ministrados por mais de 600 outros pastores com maior experiência, com mais tempo de ministério, com mais intimidade com Deus. Ali para mim, foi uma coisa maravilhosa. Eu falei, Senhor, eu preciso disso aqui a cada 2 meses. 3 é pouco. Aí eu volto para a realidade da igreja brasileira e fico preocupado. Senhor, por quê? Será que a igreja brasileira se sente... Eu falo isso com respeito, por favor. Melhor que os hispanos, melhor que os americanos? Ou é um problema cultural? Aí eu cheguei à conclusão, é um problema cultural. É um problema cultural. E é tão grave que a cultura da igreja brasileira na América tem levado os pastores a crer que eles são autossuficientes, que eles não precisam de reciclagem, que não precisam de renovo, que não precisam serem reensinados. Mas esse é o problema da problemática de trabalhar em equipe. Eu já ouvi pastor dizer, eu não vou me juntar àquele pastor porque ele pode roubar os meus membros. Que isso? Meus membros. Essa expressão me chocou. Peraí, de quem são os membros? De Jesus ou dele? Ele não é pastor, ele é CEO da igreja. Ah, CEO. Lucas, Ele é parabéns. CEO dessa empresa, dessa placa, desse NPJ. Ele não é pastor, ele é Ah, CEO do negócio. aí Agora eu cheguei à conclusão aí. Aí chegamos a uma conclusão muito triste. Os pastores hoje pensam que são dominadores, dominatrix. Eles pensam que eles são CEOs de uma empresa chamada igreja. Quando você vê numa cidade, não vou citar aonde, tá? Há uma cidade aí perto, tem 16 igrejas brasileiras e nenhuma delas se unem para fazer nenhum trabalho de confraternização. Sabe por que não fazem isso? Eu conheço essa cidade, já estive lá, morei lá. Sabe o que eles dizem? É doido. Eu fazer um trabalho com aquele pastor, em questão de 2 meses ele leva os meus membros, dá uma pernada no meu ministério e me arrebenta com os meus ingressos, com meus incomes. Como é que eu vou fazer para viver? Como é que eu vou fazer para pagar o aluguel do templo? Vocês veem que a mentalidade é empresarial, numa mentalidade voltada para o reino e para ganhar almas. E isso quer dizer o seguinte, insegurança no chamado. Todo líder que se sente ameaçado, ele é inseguro. E todo líder ameaçado e inseguro, ele não vai saber trabalhar em equipe. Nem dentro da própria igreja, com seus liderados, e pior, trabalhar lá fora com pastores de outros ministérios. Isso aqui é sério e é preocupante. Isso está piorando a cada semana e a cada mês mais. Coerência e credibilidade. Página 23. Coerência. Alguém pode me explicar, em breves palavras, o significado? O que você entende por coerência? Coerência. Vamos lá. Qualquer um de vocês pode me dizer. Uma frase bem simples que era usada lá na roça, pastor. Coerência, vive o que prega e prega o que vive. Aí está. Essa frase era meu avô que falava, meu avô, o baiano analfabeto. Eu respeito muito as pessoas humildes que não têm nem o alfabeto na boca para pronunciarem com correção, mas têm uma vida de testemunho que arrebenta qualquer doutor em filosofia. É importante ter conhecimento? É importante. Mas muito acima de qualquer conhecimento, o testemunho de vida. O testemunho que nos leva a viver o conhecimento. O que adianta a gente estar cheio de conhecimento, se a gente não exerce a prática do conhecimento? E mais ainda nas coisas de Deus. As coisas de Deus são tão maravilhosas, elas vão nos dar conhecimento e condições de viver, experimentar e testemunhar aquele conhecimento. Coerência e credibilidade.
essas qualidades andam sempre juntas. Um líder, para ter confiança dos seus liderados, precisa ser coerente, precisa cultivar a coerência entre o que fala e o que faz. Essa coerência só é possível quando o líder é sincero. Portanto, coerência e credibilidade são precedidas da sinceridade. Eu creio que você já deve ter lido a origem da palavra sincero, né? Vem do latim sincero. Sincero quer dizer sem cera. Então, uma pessoa sincera é que ela não tem máscaras, ela não tem tapumes, ela não tem cortinas, né? Que você está assim, ó. Mas lá dentro você está se corroendo de ódio, de inveja, de ciúme. Hoje é um pouquinho normal. Alguém está dizendo assim, que Deus te abençoe, eu te amo no amor do Senhor. Aí lá dentro, miserável, que vontade de te enforcar, que vontade de te dar uma rasteira, que vontade de roubar o teu ministério. Eu convivi com um pastor que, por alguma razão, não me pergunte por quê, quando ele dava aquele sorriso, me pegava pelo ombro, eu te amo, meu irmão. O amor do Senhor, o Espírito Santo falava claríssimo. Esse quer te apunhalar não pelas costas, quer te apunhalar pela frente. Esse está te caluniando e denegrindo o teu nome. E eu com os olhos bem regalados, o que eu faço, Senhor? Ame este homem. Ore por este homem. Ajude este homem. E pensa numa pessoa que eu ajudei. Não falo isso para tocar trombeta, por 8 anos seguidos. 8 anos ele fez a minha vida um inferno na terra. E 8 anos eu semeei bondade, generosidade, o que eu pude, mas foi difícil. Ou vocês pensam que não tinha vontade de dar um tapa na orelha dele para dizer, deixa de ser hipócrita? Porque Deus mostrava exatamente o coração dele. Foi a única experiência na vida nesta natureza que eu tive. Mas Deus me ensinou, durante 8 anos, a aguentar um opositor altamente hipócrita. Ele era a pessoa que trabalhava do meu lado na escola bíblica dominical. Era o vice-superintendente. Tudo que eu fazia pelas costas, ele desfazia. Tudo que eu falava pelas costas, ele desfazia. Eu falei, tá difícil, Senhor. Como é que eu vou amar um cara desses? Mas o Espírito Santo, você tem que trabalhar, é o teu caráter e não o dele. Aí ficou apertado para mim. Gente, como é que eu não estava entendendo que Deus estava trabalhando no meu caráter através da pouca vergonha daquele obreiro. Você vai me perguntar qual foi o fim dele. Teve um fim difícil, mas depois de vários anos, ele se afastou dos caminhos do Senhor, ficou no mundão. Depois de vários anos, num culto do filho pródigo. No Rio de Janeiro, costumávamos ter o chamado culto do filho pródigo, o culto dos desviados. No culto do filho pródigo, isso 23 anos depois, né? Deus me deu a oportunidade de ministrar no culto, um dos cultos do filho pródigo em uma Assembleia de Deus na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aí vem aquela penca de pessoas se reconciliando com Jesus. Nisso, alguém levanta o bracinho assim, em prantos. Luiz, eu preciso do seu perdão agora. Eu tomei um susto. Quem é você? Barbado, maltrapilho, com feridas no rosto, na testa. Era o tal irmão que fez a minha vida um quadradinho na terra. Eu desci do púlpito, cheirava mal, cheirava álcool e cigarro. Abracei a ele e disse, irmão, nunca tive nada contra a sua pessoa. Aliás, se Jesus não me tivesse enchido com a sua graça, eu já lhe teria dado um tapa debaixo da sua orelha há muito tempo. Mas não imaginava que o irmão chegaria a esse ponto de sair da presença do Senhor. E aí depois ele contou a história dele, ele trapaceou com várias outras pessoas, teve uma vida bem complicada, mas graças a Deus naquele dia, depois de vários anos, ele voltou para Jesus. Foi reconciliado, foi restaurado, foi transformado e juntos ainda continuamos a trabalhar 4 anos e meio seguidos, até que o Senhor o levou para a eternidade devido a uma enfermidade. Mas por que eu estou comentando isso com vocês, testificando?
que Deus muitas das vezes permite as pessoas mais complicadas estarem do nosso lado para trabalhar o nosso caráter e não o caráter delas. Talvez lá na frente Deus vai trabalhar também com elas, mas primeiramente Ele trabalha conosco. Como estão me entendendo, gente? De repente Jesus está colocando aí uma pessoa complicada do teu lado. Pensa aí numa pessoa bem complicada que está aí do teu lado. Mas pensa naquela pessoa que está fazendo na tua vida aquele quadradinho. Para pensar. Será que Jesus não está trabalhando com o seu caráter? Ao invés de você estar orando, Senhor, converte esse cabra, converte esse caboclo. Manda um raio do céu para ele ser convertido. Mas ele já mandou esse raio. Esse raio é esse caboclo aí que está pertinho de você. Está mexendo com você, está deixando você sem paciência. Está tirando você do sério. Às vezes dá vontade de você encher a mão e dar debaixo da orelha dele. Gente, não sei com quem eu estou falando aqui, não. Mas eu tenho certeza que alguém aqui está passando essa experiência. Se não é todos vocês. E você está orando, afasta essa treva da minha vida, esse carro de faraó, esse gadareno, esse oprimido, afasta. Não é para afastar, não. Quanto mais você orar, ele mais vai se aproximar de você. Pastor, porque se nós não vigiar, Jesus faz com nós igual Paulo fez com Filemão, né? Ai. Você quer arrumar problema? Jesus fala com ele, você vai tratar, recebe ele como se estivesse recebendo a mim. E qualquer Lucas. deficiência dele, aí Jesus vem e faz igual Paulo fez, ó, qualquer deficiência que te causou, você anota na minha conta, que depois eu te pago, para não te falar que a sua vida você me deve. Aí Jesus desce lá do céu e fala assim, peraí, deixa eu pegar o que Paulo escreveu para Filemão e fazer você engolir. Irmãos, como é sério isso que o Lucas está falando, porque é bíblico. Então nós temos que parar para pensar, será que Deus não está trabalhando com o nosso caráter ao invés de querermos mudar o caráter do outro? Que Deus nos ajude a termos coerência e credibilidade. Um líder, para ter credibilidade, precisa ser coerente, e para ser coerente precisa de sinceridade na sua maneira de pensar. Um líder que não é sincero naquilo que pensa sempre terminará transparecendo a sua falta de sinceridade sobre a forma de incoerência na sua conduta. Coerência e credibilidade são indispensáveis para qualquer líder, porque, queira ele ou não, sempre se tornarão um referencial de vida para os seus liderados. Esta é uma tendência natural e essencial do ser humano, a busca de referências nas pessoas, de exemplos, modelos, nos quais possam pautar a sua vida. Isto ninguém pode mudar. Vem do Éden. É inerente à nossa condição de imagem moral e semelhança pessoal com Deus. Um líder contraditório cuja prática distorce o seu discurso não merece confiança e, em decorrência disso, perde credibilidade. Uma vez que perdeu a sua credibilidade, deixa de ser um modelo para a sua equipe e, em consequência, perde o respeito e a admiração de seus liderados. Dificilmente conseguirá novamente confiança daquele grupo. Irmãos, como está difícil hoje credibilidade. Você sabe que credibilidade é como um cartão de crédito. Quando você ganha um cartão de crédito, você fez por merecer, concorda comigo? Você pagou bem as contas, você cuidou da sua vida financeira de uma maneira regular e satisfatória. Aí vem aquele dia, aquela grande surpresa no correio, um cartão de $5.000. Meu filho ganhou esses dias um cartão de $5.000. Ele é maior de idade, ele tem 25 anos, mas eu disse, Israel, presta atenção. Não te dá direito a estourar esses 5.000. Ele quer dizer o seguinte, você tem uma licença, vamos assim dizer, um voto de confiança para usar até 5.000, mas isso não quer dizer que você vai ter que arrebentar com tudo e gastar os 5.000, mas lembre-se, é um cartão de crédito, você não ganhou $5.000, então você vai ter que devolver esse dinheiro cedo ou tarde e pagando juros. E meu filho, com o olho desse tamanho regalado, nunca teve um cartão de 5.000. É, pai. E sabe por que você tem um cartão de 5.000? Porque o teu crédito está em 820, lá nas nuvens. Ele nem sabia que tinha um crédito tão alto. Então, cuida. Crédito e cartão são coisas
muito sérias, porque falam de credibilidade. Se você usar mal esse cartão, o teu crédito vai cair e a tua credibilidade também vai cair. Vamos trazer isso para a vida espiritual. É como você lá no céu tivesse um credit score elevadíssimo, 900 pontos. E você sabe que credibilidade você não consegue de hoje para amanhã. Eu tenho certeza que a credibilidade como Lucas, me permita Lucas, como servo de Deus, embora jovem, não alcançou assim do dia para a noite. Digamos que o Lucas incorra num mau testemunho, que infelizmente todos nós como seres humanos podemos incorrer no mau testemunho. De repente o Lucas passou a vida inteira tendo uma vida lisa, impecável, mas as pessoas não perdoam, vocês sabiam? Basta o Lucas deslizar um pouquinho, é todo mundo com o dedão. Olha o Lucas! Olha o Lucas! Exemplo, exemplo, exemplo. Agora vai levar um bom tempo para as pessoas voltarem a acreditar no Lucas. Pode acontecer com qualquer um de nós. Você passa a vida inteira tendo uma vida impecável de credibilidade. Basta um deslize, só um. Não precisa dois, não, um. E pode ser pequenininho. As pessoas não vão perdoar. Deus perdoa. Você crê nisso? Eu creio. Deus perdoa os nossos deslizes, mas o ser humano não. Pastor, E geralmente quem não perdoa os nossos deslizes, sabe quem? Os nossos irmãos na fé. Por incrível que pareça. Os mundanos dão até um voto de confiança quando nós deslizamos. Mas por incrível que pareça, os primeiros a esticar o dedão contra nós são quem? Os nossos irmãos na fé. Por que isso? Bom, eu sei e não sei. Não sei por um lado pela lógica, mas biblicamente eu sei porque isso aconteceu com o Senhor Jesus e tantos personagens da história bíblica. Lucas. sobre esse fato do perdão, eu acho interessante também o fato de... Eu acredito que o perdão é acreditado de uma forma mais rápida quando há a responsabilidade de assumir os seus erros publicamente também. Como no meu caso, eu pego como exemplo o Jim Swaggart aqui. É um homem que hoje, mesmo acontecendo o que aconteceu, ele ainda continua sendo respeitado, porque o mesmo estágio que ele enchia para pregar, ele encheu para falar, pequei. Não, Entendeu? aquele homem foi cabra macho. Me permite usar essa expressão? Aquele homem foi cabra macho. O que é cabra macho? Ele teve nobreza em confessar. Não sei se você... Tá no YouTube um vídeo da Tá, a confissão confissão dele tá dele. lá. Se quiser, para quem não entende inglês, também tá em português traduzida. É assombroso. Eu conheci aquele homem no passado, no Brasil. Aquele homem encheu o Maracanãzinho em 1978 com quase 50 mil pessoas. Em 1980, ele encheu o Maracanã com 110 mil pessoas com a cruzada Rex Humbert. Homem que Deus usou maravilhosamente, mas caiu, como qualquer ser humano. Mas o mais nobre de tudo é que ele confessou. Errei, fracassei, pequei. Deus o restaurou? Restaurou. Mas muita gente até hoje nunca mais voltou a dar um voto de confiança a ele. Isso é um pouco complexo e é comum do ser humano. Por isso os líderes têm que se cuidar muito. Por isso que quando surge um escândalo numa igreja hoje, como tem surgido ultimamente, para você explicar isso para o mundano é quase impossível. Porque o mundano vai dizer, o que é isso? Quando um pastor cai em adultério com 3, 4, 5 mulheres ao mesmo tempo, como é que você vai explicar isso? Como é que você vai explicar? Tudo que ele fez, com todo respeito, irmãos, não estou aqui jogando verde para colher maduro, tudo que ele fez de bom lá atrás, aquele ato, aquele deslize, anula, passa uma borracha. E aí, como é que fica o evangelho? Melhor, sabe o quê? Renunciar. Melhor sair fora do barco do que trazer escândalo para o evangelho. Sinceramente, é o que eu costumo dizer quando me dão a oportunidade de falar a líderes. Se é para você escandalizar o evangelho, se você está sentindo que a corda do teu pescoço vai quebrar, que você vai deslizar, pula fora do barco antes de trazer vergonha ao evangelho. Traga vergonha sobre si próprio. Mas, por favor, Pastor, poupe a igreja de Cristo. É por isso que eu defendo que pastor, que enquanto pastor trai
não deve voltar ao pastorado. Eu defendo. Igual eu já vi casos de pastor que traíram. Hoje no Brasil, o que mais está tendo é pastor que molesta, além de estar traindo, molestando crianças e adolescentes e jovens, e passa 2, 3 anos, volta. Para mim, um homem que ele é capaz de olhar para uma criança, molestar uma jovem da igreja, assediar uma jovem da igreja, um cara que ele é pastor, ele é capaz de olhar para o banco de jovens, as pessoas que ele deveria tratar como filho, ele assedia, ele não deveria nunca voltar. Eu defendo isso. Defendo com um incidente, um camarada que trai, que há acusações de importunação sexual e de assédio sexual sobre a vida dele, ele não pode voltar nunca a ser pastor. Nunca, nunca. Eu também defendo essa postura porque se perde a referência. Como é que você vai olhar para aquele? Veja bem, não se trata de deixar de perdoar, não. Temos que em Cristo perdoar. É difícil, muito difícil perdoar. Mas a gente tem que aprender a perdoar com a graça de Deus. Mas uma coisa é perdoar. Outra coisa é abrir espaço para que 2, 3 anos depois esse camarada volte a exercer o pastorado. Porque ele não terá mais, escute bem, irmãos, referência. Que Pastor, referência eu vou ter desculpa daquela pessoa? interromper. Sim, Desculpa diga. interromper novamente. Nego usa argumento, desculpa a forma rústica de falar, usa argumento. Mas a mulher samaritana, você quer comparar um bispo, um pastor, com uma mulher que não conhecia Cristo, Maria Madalena? Você quer comparar com a mulher que tinha 7 demônios no corpo e possivelmente era uma prostituta? Você quer pegar esse tipo de pessoa, uma mulher que foi, a mulher que foi pega em adultério, Deus falou, você está pegando uma mulher que foi pega em adultério e comparando com um pastor e Não, achar não, que Deus vai tratar da mesma forma. não, 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 não. É inconcebível, é incoerente. Há um Hoje texto em dia eu tenho bíblico, escutado isso, sabe, pastor? E eu já estou mas, fazendo um desabafo, tem mirado. mas tem um texto bíblico que você vai se lembrar. A quem muito é dado, lhe será cobrado. Hein? Simples assim. Ou não é simples? É assim simples. Se Deus deu ao irmão Wellington, com todo respeito, muito, para desenvolver o ministério diaconal dele, o irmão Wellington tem consciência. Irmão Wellington, cuidado. O irmão tem consciência do muito que Deus lhe tem confiado. Porque se lá na frente o irmão deslizar, além de arrebentar a sua vida, arrebentar a vida da sua família e dos seus liderados. Esses dias minha esposa falando, estamos vivendo dias difíceis. Eu falei, o quê? Cada dia que passa eu acordo, olho para minha cara no espelho, para o meu rosto no espelho e digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou homem, sou falho, sou pecador. Quando eu vou em algumas igrejas, eu estou falando isso para a glória do Senhor. Não é nada para mim, para minha vanglória, para o meu envaidecimento pessoal. Eu entrei em uma igreja em Nova York alguns meses atrás, antes da pandemia, e eu fiquei assustado. Estava lá atrás, escuta essa, eu estava de camiseta, tênis e calça com um buraco no joelho, que meu filho me deu de presente essas calças de garotão. Aí, para agradar meu filho, ok. Vesti aquela calça, estava um dia quente. Você não reconhecia, né? Um buraco aqui na camiseta, outro buraco. Estava me sentindo meio mendigo. Falei, que esquisito. Tô um cara de 60 anos de idade, né? Isso há 2 anos atrás, antes da pandemia. Estava jovem, pastor. Eu estava esquisito, sim, senhor. Se o irmão me visse, não ia me reconhecer. Vocês acreditam? Fui numa igreja no Bronx, em Nova York, né? A convite de um irmão, passei o fim de semana lá com a minha família. Eu falei com a minha esposa, vou numa igreja onde ninguém me conhece. Quero ficar quietinho aqui, vou aqui só para adorar a Deus. Quando o pastor estava dando a bênção apostólica, você acredita ali lá de trás, estava mais de 400 pessoas. Nós fomos informados que temos aqui uma pessoa muito importante que ainda não cumprimentamos. Eu olhando para a cara de minha esposa, quem será? Pastor Luiz Prestes. Eu gelei. Opa! Quem sabe que eu estou aqui? Um irmão de Connecticut, que foi meu aluno, me viu lá atrás. Aí ele vi ele correndo, e eu falei, engraçado, aquele irmão parece com o irmão João.
Não, é coincidência, não é possível. Ele foi lá, não é que foi lá, levou o bilhetinho, avisou o pastor da igreja que eu estava lá. Falei, rapaz, não faz isso comigo não, meu irmão. Pastor, por favor, se coloque de pé. Imagina a cena. Eu me levantei, assim, parece que eu estava aleijado. Camiseta rasgada aqui, aqui, no joelho e de tênis. Estava igual um garotão. A igreja cumprimenta o servo do Senhor. Senhor da glória. Que vexame. Minha esposa fez assim. Eu te disse, não adianta. Não adianta você se esconder. Eu não sou conhecido, caramba. Como não é conhecido? Você pode se enfiar nos buracos mais estranhos. Alguém sempre, eventualmente, vai te descobrir. Mas eu não sou espião. Que negócio é esse? Depois veio o pastor, me abraçou. Ah, pastor, que honra ter o senhor aqui, irmão. Pelo amor de Cristo, para com isso. Eu estava quase chorando. Não gosto. Não, pastor, o senhor é uma celebridade. Fica quieto, homem. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Por isso que eu vim disfarçar. E um cabra, querido amigo, irmão em Cristo. Aí veio o irmão, né, todo ingênuo, me deu um abraço. Que bom que o senhor está aqui, pastor. Não tem jeito, o senhor quer se esconder. Eu lhe reconheci. Ele me disse, eu lhe reconheci. Eu lhe entreguei. Eu falei, irmão, minha esposa olhou para minha cara. Depois ela falou comigo na casa, você teve vontade de acertar aquele irmão? Tive. Como eu tive? Eu queria estar quietinho, no anonimato. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? É muito sério o nosso testemunho. Eu confesso, a partir dali eu fiquei tão constrangido. Falei, Jesus da glória. A gente se esconde, se esconde, se esconde, mas parece que, por alguma razão, nosso testemunho nos acompanha. E eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Se eu deslizar, eu vou arrebentar muita gente. Vou arrebentar minha casa, minha família. Para começar, minha família, eu arrebento. E depois disso, vou arrebentar muita gente. Irmãos, eu queria, cada dia mais que eu falo com Deus, me deixa quietinho, escondidinho no meu cantinho. Não quero ser exposto. Mas não tem jeito. Talvez, não sei, pelo chamado que Deus nos entregou, a gente para pensar, Senhor, é isso que tu queres? É o que me consola, né? Aquela palavra que diz, né, que Deus nos deu, ele vai nos cobrar muito, mas também diz o seguinte, aquele que está de pé, olhe, para que não caia. Então, isso tem sido também o meu versículo, o meu lema. Eu acordo todos os dias dizendo, Senhor, me ajuda. Eu não posso cair. Não porque eu sou melhor do que os demais, porque se eu cair, cai a minha família, vai cair muita gente atrás de mim. E o teu evangelho vai ser apodrecido como tem sido apodrecido. Quantos de vocês, irmãos, valorizam o testemunho de vocês? Quantos? Posso pedir algo para vocês? Vamos lutar mais do que nunca, com força, com garra, para manter nosso testemunho? Pastor, o meu pai faz uma oração que até hoje eu não tive coragem, mas meu pai faz uma oração que ele pede e fala assim, Jesus, que o Senhor me mate um dia antes de eu desviar, para não envergonhar o teu nome. Ele faz essa oração. Eu Olha, já vi, eu posso falar que eu já vi, na madrugada da vigília na noite, eu estava do lado dele orando, eu ouvi ele fazendo essa oração. se a gente for parar para pensar, Eu não tenho essa coragem. irmão, me permite, acho que eu vou conversar com o seu papai esses dias aí por telefone, porque eu acredito que vai ser a oração que eu vou começar a fazer. Eu já vi e meu pai fazer essa oração e eu falei assim, misericórdia. Eu Parece não um tive coragem de abrir a pouco, boca para repetir. parece um pouco grosseiro, sabe, meus irmãos? Mas a gente não vamos parar para pensar. Melhor a gente morrer, Deus nos matar, do que trazer tanto escândalo para o evangelho como tem sido ultimamente. Tá aí, Lucas. Tá aí algo que eu vou pensar seriamente. Quem sabe a partir de hoje eu vou fazer essa oração. Senhor, Eu se eu... sempre comento também com a Nubia aqui em casa aqui, que eu não tenho muito tempo que eu estou na igreja. Tem 5 anos que eu me converti. E eu peço a Deus todos os dias para não me deixar cair, porque para lá eu não quero voltar. Porque eu vivi os dois extremos. Vivi um extremo muito grande lá no mundo, que eu não quero mais. E hoje eu estou vivendo uma grande experiência com Deus. E eu não quero voltar lá para o mundo. Porque eu sei como é, conheço como é que é lá. E eu converso muito com os jovens hoje, com as pessoas hoje. Falo assim, não queira ir para lá.
não querer estar lá. Foi o que eu ouvi 1 ano, pastor. Foi 1 ano Eu que eu morei com ele, foi não... 1 ano que eu ouvi. Porque eu nunca saí da igreja, né, pastor? E ele sempre falava comigo, não sai. Não Eu, sai que você vai estar perdendo nada. eu nunca desfrutei do mundo. Não nasci em berço evangélico, mas nasci em berço judaico. Um berço muito religioso. Aí eu tenho pensado comigo mesmo e falo sempre, Senhor, tem misericórdia de mim. 52 anos eu estou caminhando contigo. Se hoje eu cair, acabou a minha vida. Acabou. Embora eu não desfrutei nunca do mundo, mas eu vim de um berço muito religioso. E eu falo a Deus, Senhor, não me deixa cair. Porque se eu cair, acaba a minha vida. Não só a minha vida, mas acaba a vida da minha família. E o pior de tudo, acaba a vida de muitas pessoas que investiram não confiança na minha pessoa, mas a confiança no Evangelho. Eu costumo dizer, não coloque a confiança na minha pessoa, mas coloque confiança naquilo que eu estou lhe apontando, que é o Evangelho genuíno, puro e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu quero dar um pulinho aqui na matéria. Gostaria de falar sobre o diligente, o estável, o amoroso, o comedido, o objetivo, virando a página, o disciplinado, fiel. Queria entrar na letra B, as características espirituais de um líder cristão, atitudes de liderança. Virando a página, queria muito falar do comportamento de liderança, mas creio que nós já demos uma boa, digamos assim, salpicada nesses tópicos de grande importância. Se você me abrir comigo a página 25, nós temos aqui os principais elementos do culto. Esta parte eu quero trabalhar com ela na próxima aula, tá? Os principais elementos do culto. Né? Como Lucas, a princípio, não sei se você se lembra, ele estava falando dos hinos da harpa cristã, não só da harpa, tem o cantor cristão, tem o refrão metodista, que é da igreja metodista. Se você fizer uma comparação dos hinos dos anos 70, 80 e 90, eles eram cristocêntricos e bibliocêntricos. Depois de 1995, 1997, pelo menos dentro do contexto da igreja brasileira, você vai observar que mudou dramaticamente o teor dos hinos. Por exemplo, restitui, devolve o que é meu. Se você ler a letra deste hino, é um hino antropocêntrico. Coloca o homem como centro de todas as atenções. Você não vê em nenhum momento ali Deus sendo glorificado, a Bíblia sendo exaltada, Cristo sendo exaltado. É só o homem reivindicando direitos para Deus. Então isso é perigoso. E hoje nós estamos vendo pessoas cantando hinos que não têm contexto bíblico, têm aparência de letra bíblica. Quer ver um negócio de uma cantora? Eu não vou citar nomes, mas vocês vão se lembrar de quem eu me refiro. Falo por respeito. Oração é alimento. Lembra-se desse hino? Oração é alimento. Sim. Aonde é que diz que oração é alimento? Aonde? Isto é alimento. Palavra de Deus. Oração é canal de relacionamento e comunhão. Alô? Oração é canal de relacionamento e de comunhão para com Deus. Mas tem que rimar, pastor. Mas tem que rimar. Não, não pode Entendeu? rimar. Isso é heresia. Isso é heresia, gente. Isso é heresia. Isso é É por isso que perigoso. eu falo. Depois que eu conheci Vitorino Silva, com meu tributo, eu não quero ouvir mais nada. Eu ouço esses negócios, me dá até dor de cabeça. Tive um problema com essa cantora, com todo respeito. Né? Me apresentaram a ela. Tá aqui a famosa fulana. Oração e alimento. Que hino maravilhoso, pastor. E eu quietinho. Aí ela me provoca. O que o irmão achou do meu hino? Ela se assustou. Aí chamei ela e o esposo, foi num cantinho. Minha irmã, me mostra aqui, só me mostra aqui um versículo que me prove que oração é alimento. Ela se irritou. Quem é o senhor para me chamar a atenção? O senhor não é meu pastor? Não, não sou ninguém. Só quero que a senhora me ajude a entender, porque eu trabalho
com a cabeça, com raciocínio. Eu quero apresentar a Deus um culto racional. Me mostra aqui aonde a oração é elemento. Ela me deu as costas e saiu. Me tratou assim com uma certa rudeza. Depois daquela cantora, Sabor de Mel. Mas a O hino, pessoa hoje, pastor, não quer ler Bíblia. o hino Quer da assistir novela da vingança. Record, Sabor de Oh, mel é até vingativo, né, pastor? até quer assistir vingativo. Ó, novela da Record. a Hoje, Isadora. hoje eu estava no trabalho, um menino da nossa igreja veio falar comigo sobre os 12. Aí falou assim comigo, que aí eles foram escolher um lá para ficar no lugar de Judas. Era Paulo. Eu falei assim, Paulo? Você tá lendo Bíblia? Você está lendo Bíblia? Vai ler Bíblia, meu filho. Vai ler Bíblia. Me permite fazer uma rápida abordagem. Não é errado um cristão assistir uma novela da Record. Não é errado. Agora, nós temos que ter critério. Nem todo o conteúdo das novelas da Record ou de outra origem você vai encontrar integridade bíblica. Não é querer ser crítico. Novela. É você filtrar o que é bíblico e o que não é. Essa que o irmão Wellington falou, eu já vi, eu assisti essa parte da novela. Eu fiquei encucado, falei, não estou entendendo. Aonde o autor da novela conseguiu fazer um negócio desse? Uma distorção. Minha esposa ficou impressionada. Falou, Pastor, e pior, E as pessoas hoje, em vez de procurar aqui, estão procurando a maneira mais fácil. estão buscando atalhos. Essa é a verdade. Estão buscando atalhos. Eu já vi nego pregando no púlpito de Gideões que Paulo, que foi era para ser o 12º, que Matias foi escolhido por Pedro, e que na verdade, o Espírito Santo escolheu Matias, que o Espírito Santo escolheu Paulo para ser o 12º, e que Matias foi decisão de Pedro. Eu já ouvi Não, desculpe dizer, isso é o cúmulo do analfabetismo bíblico e teológico. Desculpe, irmãos. Quem dirá a novela? Irmãos, eu não estou querendo ser grosseiro, eu nunca serei. Mas uma coisa que me irrita profundamente é o analfabetismo bíblico e teológico da boca de pastores de igreja. Isso estamos vendo demais. Nunca deveriam estar ali assumindo uma igreja, porque definitivamente são analfabetos de Bíblia e analfabetos de teologia. Mas isso aí é uma coisa que a gente, infelizmente, não tem como mudar. Não tem como mudar. Se tentarmos mudar, somos chamados de legalistas, de santarrões, mas nós podemos alterar esse curso tão obtuso, tão distorcido, tão negativo. Nós vamos falar então um pouquinho dos hinos e louvor, né? Por que tanta distorção nos dias de hoje? Você deve ter ouvido aquele hino também. Todas as coisas foram criadas pelas suas mãos. Tem uma cantora que diz que Deus criou todas as coisas pelas suas mãos. E nós sabemos que não é assim. Foi pelo poder da palavra. Com tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Não, irmãos, isso não tem conteúdo bíblico. A mesma cantora também ensina, né, que Jesus é a estrela da manhã. Jesus não é a estrela da manhã. O livro do Apocalipse diz que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Mas quem é na Bíblia a estrela da manhã? Satanás. Isso é sério. Então, segura que a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão dos hinos e louvor. Música na igreja. Meu Deus! Eu já ganhei ameaças de líderes de louvores. Eu não sou músico, irmãos, deixa bem claro. Mas tenho aprendido a entrar fundo na teologia da música sacra. E quando você ensina a teologia da música sacra, você choca a muitos grupos de louvor, de adoração. Eu sou pouquíssimo convidado para ministrar para grupos de louvores. Eu já tenho, infelizmente, uma fama muito ruim. Aí em Massachusetts e em Connecticut, o pastor Prestes é o perseguidor das bruxas no grupo de louvor e adoração. Eu não sou perseguidor de bruxas, tá? Eu apresento a palavra de Deus como ensina verdadeira
teologia da música sacra. Entre os hispanos, graças a Deus, nós temos um pouquinho de entrada, mas nenhuma igreja brasileira gosta de ser ministrada nesta área, porque é uma área complexa, delicada e abandonada. Não se fala da teologia Pastor, da música. sabe por que negócio? É que principalmente no Brasil também tá ficando assim, mas aqui principalmente, músico acha que é semideus, entendeu? Se eu não tocar, ninguém toca, eu sou bom, eu devia estar vivendo de música, cobra para tocar, quando é assim também, entendeu? Quando não vive de música, não é músico como profissão, ainda cobra para tocar, o cara acha que é semideus, só porque bate uma bateria ali, assim, tem alguma noçãozinha ali de teoria musical, faz uns arranjos, toca umas nonas, umas sétimas ali, acha que é o cara, entendeu? Eu posso falar que eu sou músico. E desde quando eu cheguei aqui, eu tenho visto isso. Isso é em todo lugar. É um, Todo lugar. é um, Toda exib, é igreja, um, toda exib, igreja. é um exibicionismo bem pesado. Entende? Eles querem roubar o direito que compete a Deus ser glorificado e não o músico. O músico, eu não digo todos, claro, tem gente séria, mas um bom número desses músicos, eles querem roubar a cena que pertence a Jesus. Eles querem ser o centro dos holofotes e Jesus fica no cantinho lá, bem ignorado. Vamos falar um pouco do valor da oração, não é? Da importância da oração na igreja, vamos falar da contribuição. Vamos falar bem rapidamente sobre os cultos de oração, os cultos de vigília, de vigília, olha, com todo o respeito, no meu tempo, culto de vigília durava de 10 da noite às 8 da manhã e todo mundo orando, e a maioria das vezes de joelho. Que isso, pastor? Era coisa de carrasco? Não. Se é culto de vigília, se é para orar, vamos orar. De 10 da noite às 8 da manhã. E me pergunto o que acontecia. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus salvava nos cultos de vigília. Hoje não são cultos mais de vigília, são cultos de louvor. Então, ao invés de fazer a propaganda, culto de vigília, vigilhão, não é vigilhão, é louvor, acabou. Vigilhão não tem nada. É só mesmo para propaganda e para fazer. Louvorzão. É louvorzão da meia-noite. Ou louvorzão da madrugada. Vamos falar sobre também um pouquinho do culto de ação de graças, o culto de doutrina, que também é chamado culto de ensino, o culto de ações de graças, culto ao ar livre, culto da ceia do Senhor. Vamos falar um pouquinho das prioridades do obreiro, a aparência do obreiro. Então, nós vamos usar a próxima aula 1 hora só, porque nós teremos a prova no finalzinho, então nós vamos trabalhar do relógio durante 60 minutos. Vai ficar a desejar em falarmos de uma parte muito importante que eu sugiro que você, quietinho na sua privacidade, estude sobre a ética ministerial. Até quando estivemos aí em Boston, né, no curso de obreiros, não conseguimos chegar nesta parte. Talvez, não sabemos, né? Deus poderia lá na frente nos dar uma oportunidade para continuarmos ali na casa Worship Church, mas isso eu não sei, isso eu deixo nas mãos de Deus, né? Mas como seria importante falar um pouquinho sobre a ética ministerial. Então, eu preparei esse material para que, acima de tudo, se tornasse um pequeno mapa, não é? À disposição de vocês, alunos, para terem como um pequenino manual da teologia do obreiro. Tá bom? Não vai ter trabalho de casa. Os trabalhos que eu pedi com que vocês fizessem, me mandem, por favor, via WhatsApp, fotografem, ok? Vocês não são obrigados a enviar esses trabalhos, mas os irmãos que forem fazer os trabalhos, o que já fizeram, né, como alguns irmãos já me mandaram por WhatsApp, eu vou considerar para fortalecer a nota de vocês de frequência e participação. E lembrando, então, que a prova vai acontecer na próxima aula, baseado naqueles exercícios, né, com os quais já trabalhamos. A próxima matéria vai começar no dia 1º de dezembro, anote aí, Geografia Bíblica. 1º de dezembro, eu já estarei despachando já a partir das sexta-feiras as apostilas, né, para que cheguem o mais rápido possível na residência de vocês. Só vou pedir um grande favor. Eu tenho o endereço de todos, mas eu quero ter certeza que os endereços estão atualizados. Então, por favor, irmão Wellington, Lucas,
irmã Jennifer, cada um de vocês me reconfirmem no meu privado o endereço de cada um de vocês, porque eu quero ter o cuidado de não errar e mandar. Com exceção da irmã Isadora, que está lá no Brasil, né? Ela vai por e-mail, certo? Os demais, por favor, me reconfirmem os seus endereços, porque já a partir de sexta-feira, pela manhã, eu já quero despachar o maior número possível de apostilas. Também eu quero enviar a partir de segunda-feira. Nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, agora enviando pelo correio, mas vai ser necessário, porque eu sei que nem todos os irmãos estão têm intimidade com o arquivo PDF ou possam mesmo imprimir. Nós temos um grupo pequeno de alunos que não estão fazendo questão da apostila encadernada. A gente manda o PDF, eles estão imprimindo e encadernando, mas é o direito da escola, é o dever da escola mandar, a menos que o aluno chegue à conclusão. Não preciso, eu mesmo baixo em PDF e encaderno, né? Mas, por enquanto, até que os alunos não se manifestem, é o nosso dever e obrigação mandar para o endereço do aluno a sua apostila, porque é o seu direito de ter o material, ok? Vamos agradecer a Deus, então. Alguma pergunta, alguma dúvida? Está tudo claro? Está tudo bem esclarecido? Maravilha. Perfeito. Vamos, então, agradecer a Deus, nos colocando na presença dele. Eu volto a bater na tecla, né? Se vocês conhecem pessoas interessadas que querem estudar a palavra de Deus, caso vocês possam, nem sempre é possível, indicar até 3 pessoas, se você indicar 3 pessoas e elas se permanecerem fiéis estudando e mantendo as suas mensalidades, automaticamente este que indique, qualquer um de vocês que indique, terá sua mensalidade gratuita, até que a pessoa continue estudando e mantendo fiel. Depois que ela desistir, claro, aí você passa a voltar a pagar normalmente a sua mensalidade. Mas se você não conhecer as 3 pessoas, indique uma pessoa, 2, tá? Para ajudar o nosso grupo de quarta-feira a levantar um pouquinho, né? Porque tem um bom número, chegamos no passado, temos quase 20 e poucos alunos, e agora caiu bastante, né? Mas tudo bem, nós entendemos que são etapas, são fases que qualquer escola passa, né? Mas confiamos na boa mão de Deus em continuar suprindo todas as nossas necessidades. Vamos pedir nosso irmão Lucas, que estará nos levando a Deus uma palavra de oração, uma palavra de agradecimento. Irmã Jennifer, por favor, pode dizer. Pastor, o senhor pegou o último trabalho que eu Sim, entreguei sim. direitinho? Tenho tudo registrado e já vou estar liberando no momento que eu receba a nota da prova, ou seja, que eu receba a prova de vocês, eu já fecho tudo com as totalizações. Mas eu recebi o seu trabalho tudo direitinho, sem uma dificuldade. Tá bom? Lucas, nos leva a Deus em oração. Obrigado, irmão Wellington. Obrigado, irmã Jennifer. Lucas, obrigado. Obrigado, irmã Jaqueline, pelo seu esforço. Obrigado, Isadora, irmã Núbia, que hoje ficou no manto. Mas aí na semana que vem, irmã Núbia vai sair do manto e vai ficar ao lado ali do seu esposo, né? Nós Mas entendemos. estou aqui. Mas tá aí, eu sei, mas é difícil ver a senhora separada do seu esposo. Rapaz, é um negócio estranho demais no mundo, meu Deus. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Parece que a senhora é o jardim que encanta a vida do seu esposo, a senhora é o sol e a lua do irmão Wellington, né? Ele passa toda a aula sorrindo. Não sei se a senhora já percebeu, né? Porque a senhora fica de frente para a câmera, né? Mas quando a senhora não está lá, ele está sorrindo agora meio forçado, mas ele passou todo o tempo assim meio encolhido. Eu falei, está faltando o sol, está faltando a lua, está faltando o jardim do irmão A Wellington. gripe também, pastor. A gripe está pegando também. A gripe está pegando, mas Deus é bom. Deus vai dar saúde para todos vocês. Eu estou levantando 4h30, estou dirigindo 1h30 para trabalhar. Que isso! E a gente volta, o outro menino vem dirigindo, porque eu pensei, um de vocês vai ter que voltar dirigindo, porque só para mim ir e voltar dirigindo é muito pesado, muito cansativo. E o frio está pegando meio pesado por aí, correto? Amanhã vai estar melhor a temperatura, mas está bem frio. Meu Deus. Ontem esteve bem frio aqui. Tivemos 14, 13 graus centígrados, quase 55, que é anormal para essa época do ano aqui na área de Orlando. Mas, amém. Deus nos dará graça. Lucas, nos levando a Deus em oração, por favor. Senhor, queremos te agradecer ao Pai por mais esse dia, por mais essa aula, pela oportunidade de estarmos, meu Pai, aprendendo mais de Ti. Louvamos ao Teu nome pela Tua palavra, que é viva e eficaz, meu Pai. Louvamos ao Teu nome por essa oportunidade santa e sagrada, meu Pai.
Louvamos ao teu nome, porque Aleluia. sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco e que a tua palavra é fiel para cumprir nossas vidas. Glória a Deus. Agradecemos a ti, meu Pai, pela rica e imensa oportunidade de estarmos diante da tua presença, Glória a aprendendo Deus. mais de ti. Louvamos ao Senhor, meu Pai, pela vida do nosso professor, meu Pai. E Aleluia. pedimos que a bênção dos céus, meu Pai, venha ser derramada sob medida, meu Pai, de maneira recalcada e transbordante sobre a vida do teu filho. Por ter compartilhado, meu Pai, nessa noite o que o Senhor tem revelado e entregado ao coração dele, meu Pai, para conosco. Agradecemos ao Senhor e louvamos ao Senhor pela vida do teu filho. Queremos agradecer, meu Pai, por tudo quanto você tem nos feito, meu Pai, nesse mês, meu Pai, e estamos aprendendo sobre essa matéria. Louvamos ao Senhor, meu Pai, porque isso tem sido para edificação do teu corpo de Cristo. Meu Pai, louvamos a Ti Glória a Deus. por tudo quanto tem feito e por tudo quanto és. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Estamos em câmera lenta, um pouquinho mais forte. Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É necessário que ele e que eu cresça, diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele e cresça que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A a honra, glória a glória e o poder. Deus os abençoe e tenha um bom descanso em nome de Jesus. Saúde, irmão Wellington, saúde, irmã Núbia. A gripe sai do corpo de vocês em nome de Jesus e que a paz de Amém. Deus enche os vossos corações. E até a próxima quarta, se Deus quiser, em o nome de Jesus. Muito obrigado. A Amém. paz do Senhor para todos. Deus os abençoe.